Pai do Senhor, Deus abençoe a todos do nosso canal. Estamos de volta mais uma vez com a série 31 Reis da Alma. Agora, agradeço a todos vocês que se inscrevem, a todos que se inscreveram no nosso canal, e aqueles que já fazem parte da nossa família. Que Deus abençoe vocês grandemente, aqueles que estão estudando a série 31 Reis da Alma. Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, vocês colocam lá no comentário e deixe seu gostei. Os que não se inscreveram ainda, se inscrevam, ativem o sininho para receber todas as nossas notificações. Nós estamos ainda um pouco rústicos quanto à questão de vídeo, nosso canal está novo. Nós estreamos agora em janeiro nessa plataforma maravilhosa que se chama YouTube. E estamos levando o Evangelho a muitas pessoas. Glória a Deus, já temos recebido convites de pessoas de fora. Pessoas têm nos abençoado de uma forma poderosa. E eu acredito que mais uma vez você será ricamente agraciado. Vamos para mais um rei. Esse rei agora se chama Maqueda. Em Josué, capítulo de número 12 e o verso 16, esse rei se encontra aqui. Vocês já sabem que estamos numa série intitulada 31 Reis da Alma. E nós temos o prazer e a graça de Deus em primeiro lugar de trazer para vocês esse estudo. Esse estudo já nós estamos ministrando há quase 2 décadas, então nós temos base para falar e temos autoridade para falar do que estamos falando. Você que está no seu lar, na sua casa, pare um pouco, não saia desse vídeo. Se você ficou até aqui, ele é relevante para você. Deus nos concedeu a graça de meditar na sua palavra, de buscarmos a sua palavra. E esse estudo, eu recebi ele em 2009. Olha que já são quase 2 décadas estudando essa série da alma. E aqui se encontra mais um rei que Josué teve que conquistar e conquistou para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Então, a partir de agora, nós vamos ver este rei chamado Maqueda, ou Maquedá, assim se pronuncia em muitos lugares. Deus agora deu a Josué uma estratégia, porque este rei de Maqueda significa lugar de pastoreio falso ou fora da ordem de Deus. E o mais interessante é que no século em que a gente está vivendo, esse século do conhecimento, do entendimento, está faltando muita revelação ao povo de Deus. Está faltando muita revelação para que realmente a igreja está preparada. Nós estamos vendo muitos ministros falsos, falsos ministros e ministros falsos. Isso é interessante a gente falar um pouco, mas não vou falar de falsos ministros e ministros falsos. São outro tema, isso é outra aula que a gente vai elaborar. Porém, aqui nós vamos falar de lugar de pastoreio falso. Quando fala em lugar, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque à medida que Josué foi andando, Deus foi dando experiências a ele. Experiências muito profundas. E daí dessas experiências virem à tona justamente quando o homem de Deus está naquele campo de batalha. Josué não podia olhar para a direita nem para a esquerda, porque aquele capitão que aparece ali no arraial, quando eles perdem a primeira batalha para Ai, numa desobediência desordenada de Acã, que tomou aquela capa babilônica lá em Jericó, dos destroços, dos despojos, a qual Deus tinha dado a ordem que não tocasse em nada. Entendeu? Então a gente vai ver que este rei agora, lugar de pastoreio falso. Josué é um pastor que está conduzindo um rebanho, e este rebanho tem que ir até os confins de Canaã agora. Por quê? Porque cada rei desse tinha uma particularidade. E esse rei de Maqueda, ele é interessante porque é o lugar do pastoreio falso. Olha que coisa extraordinária. Olhe que revelação tão profunda. Se você ficou até agora, não saia aí, não. Se você tem um amigo, se você tem uma pessoa que é cristã e ela está sendo enganada, ela está sendo manipulada, esse estudo é para você e para ela, para você mostrar a ela que realmente por trás da tua vida espiritual, acima da tua vida espiritual, existe uma cobertura. E essa cobertura é o Senhor Jesus Cristo. Então, Maqueda, lugar de pastoreio falso, aí está o problema. Por quê? Porque se levantaram grandes ministros, fazendo sinais da mentira, sinais onde o povo aguardava ali e de repente não acontecia nada.
E de repente, o povo duvidava até da própria existência de Deus, porque estavam frustrados. E isso é um meio de o rei de Maqueda frustrar nossos planos, frustrar os planos de Deus, frustrar o conhecimento de Deus na nossa vida. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Porém, qual é o plano de Deus? O plano de Deus somos nós, a humanidade. Então, se Deus frustra, se o adversário, esse rei de Maqueda, frustra o plano que Deus tem sobre a tua vida, é porque ele encontrou espaço, ele encontrou um lugar. E o mais interessante é que, para você tirar da vida de alguém, aleluia, um pastoreio falso, ou alguém está sendo pastoreado por alguém falso, é muito difícil você tirar aquela pessoa dali, mas não é impossível. Por quê? Porque através do poder da revelação, poder da palavra, a gente vai entender que existe uma metodologia. E nós vamos ver nesse estudo aqui sobre o rei de Maqueda. Em primeiro lugar, o Espírito de Deus vai revelar. O Espírito de Deus vai tratar conosco para vermos e discernirmos o que é verdadeiro e o que é falso. E hoje existe uma preocupação. Tudo que você vê fora de ordem. E o que é ordem? Ordem é quando não existe uma dinâmica no reino, onde Cristo é o centro dessa dinâmica, onde a ordem final é Cristo, onde a ordem final é o Senhor Jesus e o seu Pai, que é Deus. Então, espíritos estão manipulando ministros e ministros. Eu vi muito isso nos Estados Unidos. E eu fiquei, digo, Senhor, o que é isto? Então, o Senhor dizia para mim, aprenda. Eu comecei a aprender, a ver, a contemplar ministros de toda qualidade, ministros que iam para cartomante, ministros que iam para oração e jejum junto com feiticeiros. E eu ficava, Senhor, o que é isso? E o Senhor dizia, aprende, porque lá na frente você vai ter que ensinar isso. Você vai ter que mostrar onde é o lugar do pastoreio verdadeiro e o lugar do pastoreio falso. E Davi lança um salmo que é fantástico, todo mundo sabe, os católicos, os ímpios, os espíritas, os evangélicos sabem, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porém no original diz assim, o Senhor é meu pastor e ele não falta. Quer dizer, não vai haver falta de presença de Deus na tua vida, meu irmão. E esse que diz o Salmo 23, o Senhor não vai faltar. Não é que vai deixar de faltar comida, bebida, privação, cárcere, aleluia, essas coisas. Nós estamos vivendo uma utopia onde os ministros agora estão elevando um grau a necessidade de uma busca, entendeu? Pelo material e deixando o espiritual de lado. Quando os apóstolos receberam a ordem do mestre de ir pelo mundo, eles deixaram tudo. E o que foi que eles obtiveram? Açoites, perseguição, muralhas pela fé que eles tiveram que derrubar. Então, os heróis da fé ali de Hebreus capítulo 12 vai ser muito taxativo. Eles prosperaram, foram homens prósperos, sim, foram homens de uma proporcionalidade espiritual fora do comum, que Pedro disse, eu não sou digno de ser crucificado da maneira que meu mestre me põe de cabeça para baixo, dizendo assim, eu não sou digno. E aí a gente toma esse lugar de pastoreio falso e a gente vê as aberrações que estão acontecendo no nosso meio cristão, e aí, não só no nosso meio cristão, mas em outros meios também. Pessoas se dizem pastores, agora ministros, e são apenas impostores, fora da ordem de Deus, fora do comando de Deus, fora da direção de Deus, e o Senhor permite que isso aconteça. Por quê? Porque já está escrito, porque já está determinado. O Senhor disse, apartai-vos de mim, todos aqueles que praticai a iniquidade. E eu me lembro muito bem, um grande pastor, um homem de Deus, quando chegou ali perto do mestre, em João capítulo 3, Nicodemos. Mas Nicodemos vivia um pastoreio falso. Nicodemos estava contaminado pelo rei de Maqueda, que Josué tinha destruído lá atrás. Essa entidade, esse espírito de Maqueda também possuiu a Nicodemos, um grande mestre da lei, um homem doutor da lei, fazia parte dos 70, dentro do Sinédrio. Tinha seus amigos Anás, Caifás, Gamaliel e outros ministros que ali se encontravam. E o que foi que
que Nicodemos fez alta madrugada foi ter com aquele que é o verdadeiro pastor, aquele que não está fora da ordem, mas aquele que está dentro da ordem. E Jesus lhe prega uma mensagem poderosa: olha, Nicodemos, eu vou te mostrar algo, é necessário que você possa nascer de novo. E Nicodemos contesta com aquela espiritualidade do rei de Maqueda, lugar de pastoreio falso, fora da ordem de Deus. Senhor, será que eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Jesus explica: tu és mestre em Israel, mestre, tu és um rabi em Israel e ainda não compreendeste as escrituras, estás manipulado pelo rei de Maqueda, Nicodemos. Estás aí manipulado por um rei que não é rei, teu verdadeiro rei está aqui na tua frente. E Nicodemos começa a assimilar realmente que aquele homem que está ali é o Messias ou o Machia, o filho do Deus enviado, o príncipe, né? O verdadeiro rei Davi que viria, aleluia, montado agora em um jumentinho. E Nicodemos vai examinar as escrituras, rever seus conceitos e vai agora mergulhar em um oceano de revelação, expulsando, pessoal que está nos assistindo, expulsando esse rei de Maqueda. Isso é importantíssimo, sabe por quê? Porque a tua vida não se limita ao rei de Maqueda. Tua vida não se limita a um lugar de desordem, ao lugar onde você está ali, você está vendo que está errado, você está vendo que não é necessário você estar ali, você tem que se libertar desse rei de Maqueda, desse lugar de pastoreio falso, desse lugar de desordem, desse lugar onde a espiritualidade é apenas uma espiritualidade fajuta, não existe uma base, o verdadeiro pastor. Jesus disse ali: eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta, né? Todas as ovelhas ouvem a minha voz e delas eu sou conhecido. Que pastoreio é esse que o nosso Senhor nos concede? Que pastoreio é esse que o Senhor nos dá, meus amados, aleluia, seguidores aqui do YouTube e outros que vão seguir nosso canal, @Jailton Miel, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário. Deixe essa mensagem chegar longe a outras pessoas. Lugar de pastoreio falso, lugar de desordem, fora da ordem. Não jejua, não ora, não busca, não clama, não desce de madrugada, não faz consagração, não tem um devocional diário, não tem uma autoridade diária. O que é isso que está acontecendo com a igreja? É o lugar de pastoreio falso. Essa entidade tem destruído a vida de muitas pessoas, presbíteros, diáconos, evangelistas, apóstolos, mestres. Essa entidade tem chegado e tem destruído a mentalidade de muitos ministros. Eu posso abrir uma igreja aqui, eu posso abrir outra igreja. Glória a Deus que se abra a igreja, mas dentro da ordem de Deus, dentro da ordem do Altíssimo, dentro da ordem divina, dentro do chamado. Aquele que é chamado, o chamado dele queima dentro, o chamado dele esgota ele do carnal e preenche ele de um ser espiritual. Eu quero lhe dizer, nesse momento, preencher essa vida essa vida espiritual que está dentro de você, meu irmão. Essa vida espiritual que não pode ser pastoreada por alguém falso, por alguém fora da ordem. Você tem que ter uma cobertura de glória, uma cobertura de poder, uma cobertura de unção. Esse rei de Maqueda quer destruir tua vida. Paulo escreve a Timóteo, ele diz a Timóteo: Timóteo, meu filho, guarda o bom depósito. Meu irmão, como é bom guardar o bom depósito, como é bom guardar o bom depósito. E o que é guardar o bom depósito? É a unção. 10:27 de Isaías, quando olhou que ali as barreiras, louvado seja, do rei da Síria, carregava Israel, sobrecarregava Israel. Isaías abriu a boca e disse: naquele dia o jugo será tirado do teu pescoço e a carga dos teus ombros. Jugo que será despedaçado por causa da unção. O rei de Maqueda não pôde, aleluia, pastorear o homem de Deus. Sabe por quê? Porque é um pastoreio falso. E nós, homens de Deus, mulheres de Deus, ministros de Deus, nós temos a ordem de cima, do Altíssimo, de destruir esse rei de Maqueda. Eu dei essa aula ali no Goiás, no Mato Grosso, foi uma explosão, aleluia, na vida de muitos ministros que até hoje não reconhecem mais o rei de Maqueda como o seu pastor, como um ministro, porque está errado. E começaram a buscar verdadeiros ministros, verdadeiros homens de Deus, verdadeiros seres espirituais, aleluia, para entregar a sua vida espiritual. Então deixo aqui
essa mensagem, esse estudo, essa série intitulada 31 Reis da Alma. Tem os outros reis, os reis que vão vir ainda pela frente, que você vai estudar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, seja um patrocinador, seja mais um inscrito no nosso canal. Não deixe passar essa oportunidade. Deus está tirando de você, tirando da sua vida todo o pastoreio falso, tudo que é fora de ordem, e com certeza você será um abençoador do nosso ministério. Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça, @Jailton Miel, se inscreve no nosso canal. Deus te abençoe.